Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube e hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um estudo sobre as placas de vídeo, né? Tá aqui na minha bancada duas placas de vídeo. Essa placa de vídeo aqui é uma placa de vídeo já ultrapassada no mercado, que seria a GP, tá? Placas para TDR. E essa daqui é uma placa PCI Express X16 para placas DDR2 e DDR3. Bom pessoal, falando sobre placas de vídeo, que originalmente as placas de vídeos eram dispositivos simples que se limitavam a mostrar o conteúdo da memória de vídeo no monitor. A memória de vídeo continha um simples bitmap da imagem atual, atualizada pelo processador, né, e ao RANDASS, um conversor digital analógico que faz parte da placa de vídeo, lia a imagem periodicamente e a enviava ao monitor. Resolução máxima suportada pela placa de vídeo era limitada pela quantidade de memória de vídeo. Na época, memória era um artigo caro, de forma que as placas vinham com apenas 1 ou 2 MB. As placas de 1 MB permitiam usar no máximo de 800x16 com 16 bits de cor, ou 1024x768 com 256 cores. Estavam limitadas ao que cabia na memória de vídeo. Efeito 3D. Em seguida, as placas passaram a suportar recursos de aceleração, que permitem fazer coisas como mover janelas ou processar arquivos de vídeo de forma a aliviar o processador principal. Esses recursos melhoram bastante a velocidade de atualização da tela em 2D, tornando o sistema bem mais responsivo. Finalmente, as placas deram um passo final, passando a suportar recursos de 3D. Imagens em 3 dimensões são formadas por polígonos, formas geométricas como triângulos e retângulos em diversos formatos. Qualquer objeto em um game 3D é formado por um grande número desses polígonos. Cada polígono tem a sua posição na imagem, um tamanho ou cor específico. O processador incluído na placa, responsável por todas essas funções, é chamado de GPU. Uma unidade de processamento gráfico. Para tornar a imagem mais real, são também aplicadas texturas sobre polígonos. Uma textura nada mais é do que uma imagem 2D comum, aplicada sobre um conjunto de polígonos. O uso de texturas permite que um muro realmente tenha o aspecto de um muro de pedras, por exemplo, já que podemos usar a imagem de um muro real sobre os polígonos. O uso das texturas não está limitado apenas às superfícies planas. É perfeitamente possível moldar uma textura sobre uma esfera. Por exemplo, quanto maior o número de polígonos usados, melhor é a qualidade das texturas aplicadas sobre eles. Melhor será a qualidade final da imagem. Etapas de criação. Pessoal, o processo de criação de uma imagem tridimensional é dividido em 3 etapas, chamadas de desenho, geometria e renderização. Na primeira etapa é criada uma descrição dos objetos que compõem a imagem, ou seja, quais polígonos fazem parte da imagem, qual é a forma e tamanho de cada um, qual é a posição de cada polígono na imagem, quais serão as cores usadas e, finalmente, quais texturas e quais efeitos 3D serão aplicados. Depois de feito o projeto, entramos na fase de geometria, onde a imagem é efetivamente criada e armazenada na memória na placa 3D. Ao final da etapa de geometria, todos os elementos que compõem a imagem estão prontos. O problema é que eles estão armazenados na memória na placa de vídeo, na forma de um conjunto de operações matemáticas, coordenadas e texturas que ainda precisam ser transformadas na imagem que será exibida no monitor. É aqui que chegamos à parte mais complexa e demorada do trabalho, que é a renderização da imagem. Essa última etapa consiste em transformar as informações armazenadas na memória em uma imagem bidimensional que será mostrada no monitor. O processo de renderização é muito mais complicado do que parece. É necessário determinar a partir do ponto de vista do espectador. Bom, quais polígonos estão visíveis?
aplicar os efeitos de iluminação adequados, IEDRs. Bom, integradas às placas-mãe, tipos de placa de vídeo on-board e off-board. Em computadores mais baratos, as placas de vídeo estão incorporadas na placa-mãe, comumente chamadas de on-board, que são as mais comuns. Por não possuírem memória dedicada, utiliza a memória RAM do sistema. Bom, normalmente denominando-se memória compartilhada, com a memória RAM de sistema é geralmente mais lento do que as utilizadas pelos fabricantes de placa de vídeo, e ainda divide o barramento com processador e outros periféricos para o acesso à mesma, tornando o sistema mais lento, isso é, notado especialmente quando se usam recursos tridimensionais ou de alta definição. Bom, de uma forma geral, as placas de vídeos on-board, pelo menos os modelos que dispõem de drivers adequados, atuais, atendem às tarefas do dia a dia. Elas também permitem rodar os jogos mais antigos, apesar de naturalmente ficarem devendo nos lançamentos recentes. Placas mais sofisticadas são reservadas a quem faz questão de rodar os jogos recentes com uma boa qualidade. Bom, off-board. Já em computadores mais sofisticados, a placa gráfica é separada da placa-mãe, chamada de placa off-board. Trata-se de um processador capaz de gerar imagens e efeitos visuais tridimensionais e acelerar os bidimensionais, diminuindo o trabalho da CPU e gerando um resultado final melhor e mais rápido. Esse processador utiliza, uma linguagem própria para a descrição das imagens tridimensionais, assim sendo interpretado e executado e gerando o resultado final, que é a imagem vista pelo observador. Bom, pessoal, esse resultado final, normalmente é medido considerando o número de vezes por segundo que o computador consegue redesenhar uma cena, cuja medida é o FPS, quadros por segundo. Comparando-se o mesmo computador com ou sem processador de vídeo dedicado, os resultados em FPS chegam a ser maiores quando se tem o dispositivo. As placas off-board em 3D também incluem uma quantidade generosa de memória de vídeo, 512, 768, 1 GB, 2 GB ou 8 GB, mas nos modelos mais recentes, acessada através de um barramento muito mais rápido. O GPU, o chipset da placa, é também muito poderoso, de forma que as duas coisas se combinam para oferecer um altíssimo desempenho. Com a evolução do 4D, os vídeos passaram a utilizar gráficos cada vez mais elaborados, explorando os recursos das placas recentes. Isso criou um círculo vicioso, que faz com que você precise de uma placa razoavelmente recente para jogar qualquer game atual. As placas 3D atuais são praticamente um computador à parte, pois além da qualidade generosa de memória RAM, acessada através de um barramento muito mais rápido que a do sistema, o chipset de vídeo é muito mais complexo e absurdamente mais rápido que o processador secundário, copiado no processamento de gráficos. O chipset de uma GeForce 7800 GT, por exemplo, é composto por 302 milhões de transistores, mais do que qualquer processador da época em que foi lançada. Placas de vídeo de uso profissional. Existem modelos de placas de vídeo de uso profissional, com a finalidade de criar jogos, modelagem em 3D e uso artístico e mineração de Bitcoin e outras moedas criptografadas. Normalmente, o uso específico para esse ramo profissional é o uso de vários benefícios que a placa possui, como grande quantidade de VRAM. Exemplos de placa de vídeo profissionais são as NVIDIA Quadro, que possuem uma alta performance para essas finalidades. Também a NVIDIA Titan, que possui um bom desempenho, mas em alguns casos focado em atividades menos profissionais. Bom, o uso conjunto. Existe também o uso do SLI. Como eu disse, que são métodos que permitem juntar duas ou mais placas de vídeos para trabalhar em conjunto em uma só máquina, aumentando a performance do computador. Ainda assim, o seu uso não é muito comum, já em seu preço é alto para a grande maioria das pessoas e possui um grande consumo de energia elétrica, além da necessidade de uma fonte de alimentação mais potente.
Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, compartilha e até a próxima.